Olá, sejam bem-vindas. Já pega essa live aí, compartilha. Gente, hoje a gente vai falar sobre comunicação sinestésica. O que é isso? Por que isso? Como assim, Tati? Bom, as aulas que eu tenho dado aqui para vocês, as lives que eu tenho feito aqui para vocês, vão te ajudar muito nas comunicações interpessoais, comunicações intrapessoais, comunicação no trabalho com seus colegas, com seu chefe. Para você que é empreendedora, as dicas que eu vou dar aqui para você vão te ajudar a, inclusive, vender mais. Então, veja bem, isso aqui não é à toa, então venha, chegue mais, que a gente vai começar sobre comunicação, para essa comunicação te ajudar em todos os setores da sua vida. E hoje a gente vai conversar sobre comunicação sinestésica. Eu coloquei aqui comunicação corporal para ficar mais fácil, né? Porque quando a gente pensa sinestesia, nossa, o que é isso, gente? Que palavrão, nunca ouvi falar sobre isso. Comunicação sinestésica é aquela comunicação pelo corpo. Ela é muito caracterizada com toque. Sabe aquela pessoa que fala com você te tocando? Aquela pessoa que tem que ficar muito perto assim para falar com você? Eu sou um pouco assim. Você vê que eu tô aqui, ó, no online, mas eu tô sempre aqui, ó, perto. Porque eu gosto da sinestesia. Eu quero que vocês vejam realmente como eu me comunico com o meu corpo. Então, a comunicação sinestésica é essa comunicação com o corpo. Tem até uma certa sedução. As pessoas que se comunicam com o corpo, elas são normalmente sedutoras. Não sedutoras no sentido de serem sexuais, no sentido de atrair pela comunicação. Mas, veja bem, para vocês entenderem a comunicação sinestésica, você precisa saber que existem duas outras comunicações, que a gente também vai falar num dia desses, dessa live aqui. Alteza, existem outras comunicações, que é a comunicação visual, que é normalmente aquela pessoa que se comunica com o olhar. Ela fica normalmente, não se mexe muito, mas o olhar dela fala muito. E tem a comunicação, que é a comunicação auditiva. É uma pessoa que ela te ouve, te ouve, te ouve, e de repente ela joga. O ideal é que nós tenhamos na nossa característica de comunicação essas três características. Elas vão nos beneficiar muito quando aplicada no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso relacionamento em casa, nos nossos negócios. Então, essas três comunicações são importantes, a auditiva, a visual e a sinestésica. E a gente hoje vai falar sobre a sinestésica, que é aquela, ó, do toque. E o grande desafio hoje, gente, o que é? Época de pandemia, época de internet, comunicação pela internet. Hoje, até quando você está com uma pessoa, pelo menos aqui na Espanha ainda está assim, você não consegue ficar muito perto, até porque o vírus, ele é aerosol, né? Ele é pela saliva, pelo ar, etc. Então, você tem que manter a distância. Então, o grande desafio é exatamente essa comunicação sinestésica acontecer em tempos de internet e de pandemia. Como é que eu posso sentir e aplicar a comunicação sinestésica nessas situações? Então é muito importante que quando você estiver falando por telefone, por exemplo, e as pessoas, normalmente, se você conhecer o tipo de comunicação dela, se você sabe, por exemplo, que é sua colega de trabalho ou seu chefe, ele é sinestésico, você está ali no telefone com ele, é importante que você dê alguns comandos. E um dos comandos é: você sente o que eu quero dizer? Veja bem, você sente o que eu quero dizer? Normalmente as pessoas sinestésicas são as pessoas que são voltadas para os sentidos. Exatamente, elas são voltadas para os sentidos. É uma pessoa que se toca muito. Se vocês forem perceber, eu me toco muito. Eu tô falando aqui, ó, e eu tô me tocando. É uma forma de eu dizer pra você, ó, se você estivesse na minha frente, eu ia te tocar. Ah, Tati, mas eu não gosto de pessoas que falam pegando em mim. Ah, querida, é um problema seu. E eu vou falar por que é um problema seu. Se o seu objetivo é se comunicar com essa pessoa, você tem que desenvolver um fenômeno, um efeito que se chama rapport. O que é rapport? Nada mais é do que você imitar a comunicação da outra pessoa. Então, se eu estou em uma reunião com alguém
e eu não vejo essa pessoa gesticulando, eu não vejo essa pessoa se tocando, ela já não vai criar eu já não vou criar uma conexão com ela. Por quê? Porque eu sou sinestésica. Eu sou sinestésica, eu sou do toque. Então a primeira dica de hoje, a primeira orientação de hoje é: reconheça uma pessoa sinestésica, e uma vez que você reconhece essa pessoa, você vai se comunicar muito melhor com ela, imitando o que ela faz. Então, se é uma pessoa que você vê que ela se toca muito, você tem que imitar o que ela faz. Se você está de frente para essa pessoa numa situação normal e essa pessoa fala te tocando ou muito próxima de você, se aproxime dela. Você vai criar uma conexão, uma comunicação forte com essas pessoas se você realmente aplica o efeito rapport. Então a principal característica é a aproximação, o toque. É você fazendo a live e você, se aproximar das pessoas. Olhar para a câmera. Quando você estiver, por exemplo, numa ligação, numa reunião do seu trabalho, pelo Meet, pelo Zoom, etc., entenda quais são as linguagens que as pessoas estão tendo para que você aplique o rapport. Muito obrigada, Nana. Para que vocês apliquem o rapport, tá? Dentro do sistema pedagógico, algumas professoras ou alguns alunos se acham ignorantes, não têm condições de aprender. Talvez porque a linguagem dele não seja auditiva, a linguagem dele não seja visual, a linguagem dele é sinestésica. Isso significa que você não vai desenvolver as outras linguagens? Não, muito pelo contrário. Você tem que desenvolver as outras linguagens. Mas uma vez que você identifica a sua linguagem, você sabe que você precisa amadurecer as outras, que é o que eu faço sempre. Eu amadureço a linguagem auditiva, a linguagem visual, porque eu já tenho uma sinestésica. Entende? Pela internet, né? As pessoas sinestésicas, você tá lá numa videochamada de trabalho, na reunião de trabalho, e principalmente no momento que você tem que apresentar um projeto e no final você vai abrir para perguntas. Pega essa dica, já que você não está pessoalmente com as pessoas. Normalmente, pega esse foguete, Altezas. Normalmente as pessoas sinestésicas, elas tendem a olhar para baixo. Veja bem, elas tendem a olhar para baixo e ir baixando o volume da voz. Então você está lá na reunião, a pessoa está falando, olhou assim para baixo e vai baixando o volume da voz. Por que ela baixa o volume da voz? Porque ela precisa ter o sensorial da matéria e a voz atrapalha esse sensorial dela. É uma forma de você identificar as pessoas sinestésicas quando você não está de frente para ela. Porque se você estiver de frente para ela, ela vai te tocar, tá? Ela vai tocar no seu braço, ela vai tocar no seu ombro, entende? Mas em uma reunião que você não está ali tocando a pessoa, nossa, essa pessoa ok, meu Deus do céu, eu preciso que essa minha proposta ela seja aprovada. Eu preciso que esse meu produto ele seja vendido. Olha como eu falo ali no chão, porque eu sou sinestésica. E como é que eu vou identificar a linguagem de comunicação dessa pessoa? A sinestésica, ela tende a olhar para baixo enquanto ela fala. Ela tende a olhar para baixo enquanto ela fala e ela tende a diminuir o tom de voz, abaixar o tom de voz. Olha que dica preciosa. Anotou, pegou esse foguete, que é muito importante, e eu quero vocês aplicando isso no dia a dia de vocês. Aplicando isso. Você está numa discussão com seu marido. Eu aplico o tempo todo isso aqui. Você está em discussão com seu marido, você quer vencer, primeiro observe ele. Observe se ele é auditivo, se ele é sinestésico. A gente ainda vai falar sobre linguagem auditiva e linguagem visual. Observe se ele é visual e imite o que ele está fazendo. Reproduza o que ele está fazendo. Porque na comunicação isso se chama técnica do espelhamento. É como se você tivesse um espelho na sua frente. E lembra daquela máxima, os opostos se atraem. Pega esse foguete. Os opostos se atraem, mas só os semelhantes que se amam. Olha, eu vou dirigir uma reunião. Pega, anota tudo aí, viu? Os opostos se atraem, mas só os semelhantes que se amam. Você quer só se sentir atraída ou que alguém só se sinta atraída por você? Ou você quer ser amada? Então, aplica a técnica do espelhamento, do rapport.
Imita o que a pessoa faz. Não é imitar, gente, como uma coisa cômica, não, tá? É imitar com inteligência, com profissionalismo, com elegância. Então, se você vê que a pessoa toca muito, se você vê que a pessoa levanta a voz, baixa a voz, tenta reproduzir isso da sua forma, sem perder a sua autenticidade e a sua personalidade. Para você criar o quê? Match, conexão. Entenderam? Se chama técnica do espelhamento. E para as pessoas sinestésicas, nesse período de internet, de pandemia, que a gente não tá ali no toque, abaixou o olho, diminuiu o tom de voz, a tendência é que ela seja uma pessoa com linguagem sinestésica. Tá? E se você tem essa característica, a gente vai falar aqui sobre as linguagens auditivas e visuais. É importante que você desenvolva essas linguagens também. Vocês têm que entender que a comunicação, ela é como uma dança. Imagina que você está dançando com alguém. Perfeito? Isso vai consolidar o efeito espelhamento que eu falei para vocês aqui agora. Pega essa dica que é preciosa. Imagina que você está dançando com alguém. Imagina que você está em um passo e a pessoa está em outro passo. Vai acontecer a comunicação na dança? Não vai acontecer essa comunicação na dança. Não vai haver a sinergia. É importante que vocês vejam a comunicação como uma dança coreografada. Significa que você precisa estar dançando no mesmo passo do seu parceiro para que a mensagem, comunicação nada mais é do que existe um emissor, existe um receptor. O emissor envia uma mensagem para o receptor para que ele entenda e receba essa mensagem. Muitas vezes não entende, aí não é um problema seu. Mas para que ele receba essa mensagem. Comunicação é tudo, concordo com você. Certo? Eu sempre dou esse exemplo. Gente, eu tenho hoje 380 alunos. 380 alunos. A técnica que eu uso no de Achas e Resolvida, por exemplo, é uma técnica que outras profissionais usam. Mas vocês acham que as pessoas se inscreveram no meu programa por quê? Porque eu tenho pela comunicação, pela forma, metodologia, que é comunicação, pela minha forma de vender, que é comunicação. Ou seja, tudo é comunicação. Pelo efeito emocional, pela conexão emocional que ela tem comigo. Ó, eu tenho alunos aqui, Lu, K, são alunas minhas e que a gente tem forte conexão emocional. Por quê? Essa conexão, ela acordou, nossa, você gosta da Tati? Não, comunicação autêntica, transparente. Tudo é comunicação. Então veja a comunicação exatamente como essa dança perfeita, que você precisa entender o passo do outro para que a mensagem chegue no seu receptor. Duas coisas que eu já falei, eu tenho batido muito nessa tecla aqui. Muito nessa tecla. Ó, a Nai entrou aqui e Nai falou, Tati, você está bonita hoje. Hoje não, né, Tati? Você está bonita. Ela falou, você está bonita. Ela não falou hoje, não. Ela disse, você está bonita. Ontem, as meninas entraram, Tati, você está bonita. Coloquem isso na cabeça de vocês. Não é para esse caso específico, mas, de modo geral, você só tem uma única chance de causar uma primeira boa impressão. Você só tem uma única chance de causar uma primeira boa impressão. Eu conheci o meu marido pela internet. Tá com brilho diferente. Eu acho que eu botei um iluminador diferente hoje. Eu conheci meu marido pela internet. Quando eu conheci meu marido pela internet, a minha intenção não era me relacionar com ele. Eu só quis conhecê-lo porque ele era uma pessoa muito legal, assim, no chat. Ele foi uma pessoa muito legal. Eu tava saindo de um relacionamento tinha um ano que eu tinha saído de um relacionamento extremamente tóxico e tava tranquila e feliz sozinha. Só que eu o conheci entrando em um site de relacionamento em que eu tava entrando para fechar a conta e eu conheci meu marido. No primeiro dia que a gente se conheceu, eu não fui para conquistá-lo. Então a primeira impressão que ele tem minha até hoje é de uma mulher que saiu com a etiqueta da roupa pendurada, que eu tenho esse enorme inconveniente. Eu saí com a etiqueta da roupa pendurada e nós fomos tomar um sorvete, eu me melei todo esse sorvete.
Todas as vezes que ele fala do nosso primeiro encontro, ele fala sobre isso. Ou seja, eu não vou ter nunca mais a oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Eu não fui com a intenção de conquistá-lo. Agora, se eu fosse com a intenção de conquistá-lo, você acha que eu ia fazer o quê? Se eu queria causar a minha primeira boa impressão. Eu sou assim, gente. Eu sou estabanada. Eu melhorei bastante. Porque tudo é treino. Mas eu saio com a etiqueta pendurada. Mas se eu sei que eu vou causar uma boa primeira, que eu preciso causar uma primeira boa impressão, eu vou assim? Não vou. Então, o que eu quero dizer com vocês com isso? A postura corporal, a forma como você se apresenta, fala muito mais do que a sua voz. A forma como você... Imagine uma pessoa que fala assim. Imagine uma pessoa que fala assim. Entende? A sua postura comunica muito mais do que a sua voz. Então, corrija a postura. E postura não é só postura da linha vertical, não. É postura no olhar, na forma como você se veste, na transmissão de autoconfiança que você tem, no espelhamento, na técnica do espelhamento. Tudo isso é postura. Mas eu vou sintetizar. Por quê? Porque essa live é muito para ajudar vocês que estão trabalhando em home office, para vocês que precisam fazer reuniões por Zoom, por Meet e etc. Para vocês que de repente falam por telefone, para vocês que vendem pela internet, que você não tem um contato sinestésico, com toque. Então, pega essa para sintetizar tudo. Identificar uma pessoa sinestésica, normalmente ela vai olhar para baixo e falar devagar. E algo que é muito importante. Você tem que lembrar que uma pessoa sinestésica, ela é dos sentidos, do sentir. A linguagem visual você viu o que eu falei? Você viu exatamente isso. Você viu o que eu falei? Ou você está vendo o que eu estou falando? Você está conseguindo ver o que eu vejo? Essas pessoas têm linguagem visual. Fale assim com elas. As pessoas que têm linguagem e comunicação auditiva você ouviu o que eu falei? Você está ouvindo o que eu estou falando? Se a pessoa auditiva, ela não vai se ofender se você falar assim. Mas a pessoa sinestésica, ela vai falar para você vai falar para ela o seguinte: você sente o que eu estou falando? É uma pessoa do sentido. Testem e depois me falem. Quem tem uma reunião aí que diz que tem uma reunião, testa e me fala. Para ver se não vai funcionar. Amanhã a gente volta com mais um tema de comunicação. Provavelmente eu quero muito trabalhar um tema com vocês amanhã, que é finja que você é feliz. Por quê? Porque eu quero que vocês trabalhem a autoconfiança. Eu vou colocar um gráfico lá no meu Instagram, no meu feed desse aqui. E comenta lá o que foi que ficou dessa live de hoje. Porque amanhã eu quero muito falar sobre autoconfiança com vocês. E uma das coisas que pode parecer louco e que eu vou falar amanhã e que eu vou colocar como tema da live é: finja que está feliz. E amanhã eu te explico por que isso é importante, tá? Vou colocar a foto lá, daqui a 2 minutinhos, vão lá e comentam, tá? Amanhã espero você aqui, minha rainha, minha alteza, espero você aqui amanhã pra gente continuar esse bate-papo, tá? Um beijo, até mais, tchau!